O mundo assistiu com horror enquanto as forças aliadas libertavam os campos de concentração nazistas no final da Segunda Guerra Mundial. Imagens de crueldade inimaginável chocaram o mundo. Milhões foram assassinados em um genocídio sistemático. O Holocausto, voltado principalmente contra os judeus, mas também visando outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, deixou uma cicatriz indelével na humanidade. A dimensão dos crimes do regime nazista exigia justiça e responsabilização. O mundo se deparou com a enormidade dos crimes nazistas. Sobreviventes emergiram dos campos, testemunhando os horrores que haviam sofrido. Muitos lutaram para reconstruir suas vidas, marcados para sempre pelo trauma que haviam vivenciado. O mundo prometeu nunca mais, mas o caminho para a justiça e a reconciliação seria longo e complexo. O legado do regime nazista se estendeu muito além dos campos de concentração. A guerra havia devastado a Europa, deixando economias em ruínas e sociedades destroçadas. A reconstrução seria uma tarefa monumental, tanto física quanto psicologicamente. O mundo enfrentou o desafio assustador de confrontar os males do passado enquanto construía um futuro mais esperançoso. Na cidade de Nuremberg, Alemanha, uma série de tribunais militares foram realizados após a Segunda Guerra Mundial. Os julgamentos de Nuremberg, como ficaram conhecidos, serviram como um marco na busca por justiça para as vítimas das atrocidades nazistas. As potências aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França, estabeleceram o Tribunal Militar Internacional para conduzir esses julgamentos. Os julgamentos de Nuremberg visavam responsabilizar os maiores responsáveis pela guerra e pelo Holocausto. 24 oficiais nazistas de alto escalão foram indiciados sob acusações que incluíam crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Esses indivíduos representavam os escalões superiores do regime nazista, incluindo Hermann Göring, Rudolf Hess e Joachim von Ribbentrop. A acusação apresentou uma vasta gama de evidências contra os réus, incluindo documentos, fotografias e depoimentos de testemunhas oculares de sobreviventes. Os julgamentos expuseram os detalhes horríveis dos crimes nazistas, incluindo o extermínio sistemático de judeus e outros grupos minoritários em campos de concentração. Os julgamentos também revelaram a elaborada máquina de propaganda do regime nazista, que espalhou o ódio e incitou a violência. Os julgamentos de Nuremberg foram concluídos em 1946, com 12 dos réus condenados à morte por enforcamento. 7 outros receberam penas de prisão que variaram de 10 anos à prisão perpétua, enquanto 3 foram absolvidos. Os julgamentos marcaram um momento decisivo no direito internacional, estabelecendo o princípio de que indivíduos poderiam ser responsabilizados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, independentemente de sua patente ou posição oficial. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas enfrentaram o desafio assustador de reconstruir a Alemanha e purgar a ideologia nazista. Esse processo, conhecido como desnazificação, visava desmantelar a infraestrutura do partido nazista, remover nazistas de posições de poder e reeducar o povo alemão. A desnazificação foi um empreendimento complexo e multifacetado, envolvendo uma série de medidas implementadas ao longo de vários anos. Um aspecto fundamental da desnazificação envolveu a remoção de símbolos e propaganda nazistas de espaços públicos. Estátuas de Hitler foram derrubadas, suásticas foram proibidas, e ruas com nomes de líderes nazistas foram renomeadas. As potências aliadas também procuraram desmantelar a estrutura organizacional do Partido Nazista, proibindo suas atividades e confiscando seus bens. A desnazificação também se estendeu ao sistema educacional, onde a ideologia nazista havia se enraizado profundamente. Os livros didáticos foram revisados, professores suspeitos de simpatias nazistas foram removidos de seus cargos e novos currículos foram desenvolvidos para promover valores democráticos. O objetivo era reeducar a juventude alemã e prevenir o ressurgimento da ideologia nazista. Apesar desses esforços, a desnazificação provou ser um processo desafiador e frequentemente controverso. Muitos alemães resistiram à desnazificação, apegando-se às crenças nazistas ou simplesmente buscando seguir em frente com o passado. O processo também foi prejudicado por inconsistências na implementação e preocupações com a justiça. À medida que as forças aliadas se aproximavam da Alemanha nazista,
Muitos oficiais nazistas de alto escalão e colaboradores perceberam que enfrentariam captura e julgamento por seus crimes. Para escapar da justiça, eles buscaram rotas de fuga para fora da Europa, muitas vezes com a ajuda de indivíduos e organizações simpatizantes. Essas rotas de fuga ficaram conhecidas como Ratlines. Uma das Ratlines mais conhecidas levava à América do Sul, particularmente para países como Argentina, Brasil e Chile. Esses países tinham grandes populações de imigrantes alemães e governos que muitas vezes eram simpáticos à ideologia nazista, ou pelo menos estavam dispostos a fechar os olhos para a presença de fugitivos nazistas. As Ratlines eram frequentemente facilitadas por uma rede de clérigos católicos, alguns dos quais tinham visões antissemitas ou acreditavam que estavam ajudando refugiados a fugir da perseguição. Esses indivíduos forneciam aos fugitivos nazistas identidades falsas, documentos de viagem e passagem segura para a América do Sul. A fuga de criminosos de guerra nazistas, através das Ratlines, representou um fracasso da justiça e uma fonte de controvérsia contínua. Muitos desses fugitivos viveram seus dias na América do Sul, muitas vezes sob nomes falsos, evadindo a responsabilidade por seus crimes. Seção 5. América do Sul. Um refúgio para nazistas. A América do Sul, com suas vastas distâncias, cenários políticos frequentemente instáveis e comunidades alemãs existentes, tornou-se um refúgio para vários nazistas em fuga. A Argentina, em particular, sob o governo de Juan Perón, recebeu abertamente os nazistas. O governo de Perón via a expertise técnica e militar dos nazistas como ativos valiosos. Brasil e Chile também viram um influxo, oferecendo refúgios menos públicos, mas não menos seguros. A chegada desses nazistas teve um impacto significativo nos cenários sociais e políticos de seus países de adoção. Enquanto muitos nazistas viviam discretamente, integrando-se às comunidades alemãs existentes, outros mantiveram suas convicções ideológicas. Eles estabeleceram redes e organizações que perpetuaram a ideologia nazista, muitas vezes influenciando a política local e fomentando uma cultura de antissemitismo. A presença desses criminosos de guerra na América do Sul não passou despercebida. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que dedicou sua vida a caçar nazistas, desempenhou um papel crucial na exposição de seu paradeiro. Os esforços de Wiesenthal, juntamente com os de outros caçadores de nazistas, levaram à captura e extradição de alguns nazistas de alto perfil. No entanto, muitos nazistas permaneceram fora de alcance, vivendo sob identidades falsas e protegidos por governos simpatizantes. A busca por justiça para as vítimas das atrocidades nazistas continuou, destacando a longa sombra projetada pelos crimes de guerra e a luta persistente contra a impunidade. Seção 6. Caçando o mal. A busca por criminosos nazistas. A busca por justiça para as vítimas do Holocausto não terminou com os julgamentos de Nuremberg. A busca por criminosos de guerra nazistas que haviam escapado da captura continuou por décadas após a guerra, liderada por indivíduos dedicados e organizações determinadas a responsabilizar os perpetradores por seus crimes. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto, tornou-se um dos mais renomados caçadores de nazistas. Depois de vivenciar os horrores dos campos de concentração em primeira mão, Wiesenthal dedicou sua vida a documentar crimes nazistas e rastrear os responsáveis. Trabalhando em seu pequeno escritório em Viena, Wiesenthal coletou informações meticulosamente, cultivou contatos e seguiu pistas, muitas vezes enfrentando indiferença, hostilidade e obstáculos burocráticos. Os esforços implacáveis de Wiesenthal levaram à captura e julgamento de vários criminosos nazistas, incluindo Adolf Eichmann, um arquiteto-chave do Holocausto que havia escapado para a Argentina após a guerra. A captura de Eichmann em 1960 e o subsequente julgamento em Jerusalém enviaram ondas de choque ao redor do mundo, lembrando as pessoas dos horrores do Holocausto e da importância de levar os perpetradores à justiça. A busca por criminosos de guerra nazistas continua até hoje, embora o tempo esteja se esgotando. Muitos perpetradores já faleceram, e aqueles que ainda estão vivos são idosos. No entanto, a busca por justiça permanece um imperativo moral,
um testemunho do legado duradouro do Holocausto e da importância de combater a impunidade por crimes contra a humanidade. Seção 7. História distorcida, negação e revisionismo do Holocausto. Apesar das evidências esmagadoras dos horrores cometidos durante o Holocausto, um movimento perigoso e persistente busca negar, minimizar ou distorcer o registro histórico. A negação e o revisionismo do Holocausto assumem várias formas, desde alegações diretas de que o Holocausto nunca aconteceu, até tentativas mais sutis de minimizar o número de vítimas, ou lançar dúvidas sobre a natureza sistemática das atrocidades nazistas. Negadores do Holocausto frequentemente empregam argumentos pseudo-históricos, escolhendo evidências a dedo, interpretando documentos erroneamente e promovendo teorias da conspiração. Eles podem alegar que as câmaras de gás eram uma fabricação, que o número de mortos foi exagerado, ou que o Holocausto foi uma farsa perpetrada por judeus para ganho político. A negação e o revisionismo do Holocausto não são meros debates acadêmicos, são formas perigosas de antissemitismo e discurso de ódio que visam reabilitar o nazismo e incitar o ódio contra os judeus. Ao distorcer o registro histórico, os negadores buscam minar a memória do Holocausto e criar um clima de dúvida e suspeita, que pode alimentar o antissemitismo e outras formas de intolerância. Combater a negação e o revisionismo do Holocausto requer uma abordagem multifacetada. A educação é crucial, garantindo que as gerações futuras aprendam sobre o Holocausto, suas causas e suas consequências. Nunca esquecer é mais do que um slogan. É um voto solene gravado nos corações e mentes daqueles que testemunharam os horrores do Holocausto e daqueles que entendem a fragilidade da paz e a ameaça sempre presente da intolerância. Lembrar o Holocausto não se trata de remoer o passado, mas de aprender com ele para evitar que tais atrocidades aconteçam novamente. Preservar a memória do Holocausto é essencial para combater a negação do Holocausto, combater o antissemitismo e promover os direitos humanos. Serve como um lembrete severo das consequências do ódio, preconceito e indiferença desenfreados. Ao lembrar as vítimas, homenagear os sobreviventes e educar as gerações futuras, podemos manter viva a memória do Holocausto e garantir que suas lições continuem a ecoar. Museus, memoriais e instituições de ensino desempenham um papel vital na preservação da memória do Holocausto. Essas instituições fornecem espaços para reflexão, aprendizado e lembrança, garantindo que as histórias das vítimas e sobreviventes não sejam esquecidas. Eles também servem como centros de pesquisa, documentação e educação, promovendo a compreensão do Holocausto e seu legado duradouro. Lembrar o Holocausto também significa reconhecer a resiliência do espírito humano. Apesar dos horrores que enfrentaram, muitos sobreviventes reconstruíram suas vidas, encontraram o amor, criaram famílias e contribuíram para suas comunidades. Suas histórias de sobrevivência, esperança e determinação servem como inspiração e um testemunho da força do espírito humano. Embora o mundo tenha jurado nunca mais após o Holocausto, o antissemitismo, o ódio e o preconceito contra os judeus persiste de várias formas. Ele se esconde nas sombras da sociedade, manifestando-se em vieses sutis, retórica odiosa, assédio online, vandalismo de instituições judaicas e, cada vez mais, em atos de violência física. O antissemitismo moderno frequentemente se manifesta em linguagem codificada e sinais sutis, tornando-o mais desafiador de identificar e combater. Tropos antissemitas e teorias da conspiração, muitas vezes enraizados em preconceitos seculares, continuam a circular, alimentados pelas mídias sociais e plataformas online, que podem amplificar o discurso de ódio e a desinformação. Uma tendência preocupante é a ascensão do antissemitismo disfarçado de antisionismo, a oposição à existência do Estado de Israel. Embora criticar as políticas do governo israelense seja legítimo, igualar todos os judeus a Israel ou negar o direito de Israel de existir cruza a linha do antissemitismo. Combater o antissemitismo moderno requer uma abordagem multifacetada.
A educação é fundamental, promovendo a compreensão da história, cultura e religião judaica, ao mesmo tempo em que desafia estereótipos e preconceitos. As agências de aplicação da lei devem estar equipadas para reconhecer, investigar e processar crimes de ódio, incluindo atos antissemitas. O Holocausto permanece como um lembrete severo dos perigos do ódio, preconceito e indiferença desenfreados. É um testemunho da fragilidade da civilização humana e do potencial sempre presente para o mal criar raízes e florescer. As lições do Holocausto não se limitam ao passado. Elas permanecem urgentemente relevantes no mundo de hoje, onde a intolerância, a discriminação e o genocídio continuam a assolar a humanidade. Uma das lições mais profundas do Holocausto é a importância de se manifestar contra a injustiça e defender os direitos de todas as pessoas. Os nazistas chegaram ao poder em um clima de indiferença e apatia, onde muitas pessoas permaneceram em silêncio diante do crescente antissemitismo e discriminação. Outra lição crucial é a necessidade de proteger as instituições democráticas e defender o Estado de Direito. Os nazistas desmantelaram sistematicamente a democracia na Alemanha, substituindo-a por um regime totalitário que reprimia a dissidência, silenciava a oposição e privava os indivíduos de seus direitos. O Holocausto também nos ensina a importância de lembrar e aprender com a história. Ao estudar o passado, entender os fatores que levaram ao genocídio e honrar a memória das vítimas, podemos trabalhar para evitar que tais atrocidades aconteçam novamente. O legado do Holocausto não é meramente de lembrança, mas também de responsabilidade. É um chamado à ação para todos nós confrontarmos o ódio, o preconceito e a discriminação em todas as suas formas e trabalharmos incansavelmente para criar um mundo mais justo. Construir um futuro mais justo exige um compromisso com a educação, a empatia e a ação. Devemos educar a nós mesmos e as gerações futuras sobre o Holocausto, suas causas e suas consequências. Devemos cultivar empatia e compreensão por aqueles que são diferentes de nós, desafiando nossos próprios vieses e preconceitos. Devemos nos manifestar contra a injustiça e a discriminação sempre que e onde quer que as vejamos. O silêncio diante da intolerância é cumplicidade. Devemos apoiar organizações e iniciativas que promovem os direitos humanos, combatem o discurso de ódio e defendem comunidades marginalizadas. A busca por justiça e um mundo mais humano é um esforço contínuo. Requer vigilância, coragem